A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do terceiro trimestre de 2015, fazer o encerramento das cartas pastorais. Infelizmente, acabamos o estudo das cartas pastorais, mas eu tenho certeza que foi um trimestre abençoado, foi um trimestre onde nós crescemos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós adquirimos muito conhecimento, nós adquirimos muito saber teológico, mas a nossa maior alegria é transformar esse conhecimento, e a nossa maior alegria é transformar conhecimento em praticidade. Eu tenho certeza que nós vamos carregar isso no nosso coração, no nosso ministério, na nossa vida secular, no nosso dia a dia. Nós vamos transformar essa gama de conhecimento em praticidade da vida. Lição de número 13, então, que é a última lição desse trimestre, chama-se a manifestação da graça da salvação. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, e capítulo 3, do verso 4 ao verso de número 6. Mas como nós temos um combinado aqui, você vai ler todo o capítulo 2, você já leu semana passada, e hoje você vai ler o capítulo 3 de Tito, para que nós possamos ter uma visão abrangente do tema dessa aula. Então nós vamos falar sobre a graça. Essa lição vai tratar sobre graça, algo tão falado na Nova Aliança, algo tão pregado no Novo Testamento, algo tão falado pelas comunidades evangélicas, tá? E o que eu quero na minha introdução é dizer o seguinte: que na aula anterior nós abordamos a questão do comportamento dos diversos grupos dentro da igreja local. Então, semana passada falamos sobre como tratar os idosos, ou como eles devem reagir com a igreja, como eles devem ser admoestados, os idosos, as idosas, as jovens, os jovens, tá? E aí os ministros. Então nós falamos sobre o comportamento dos diversos grupos dentro da igreja, da congregação local, e a maneira dos líderes ensinar. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre a questão da graça, tá? Então nós vamos falar sobre a graça de Deus na salvação, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: que Paulo ele vem falando a Tito sobre os diversos tipos de comportamento. Ele estava falando sobre praticidade, sobre dia a dia, sobre a maneira correta de se comportar. E de repente ele muda para o conceito. Ele introduz a palavra graça. Ele estava dizendo para Tito: olha, você deve ensinar os idosos assim, as idosas assim, os jovens, as jovens. Você trabalha com eles dessa forma, instrui eles dessa maneira. E de repente ele vai trabalhar agora sobre a graça. Então a questão que eu quero levantar nessa introdução é o seguinte: por que Paulo muda da praticidade para o conceito? Paulo está falando sobre a maneira correta de se portar. E agora ele vai falar sobre o conceito. Ele vai falar sobre um conceito chamado graça. Isso daí é muito interessante. Nós temos que entender o seguinte: que na transposição da praticidade para o conceito, olha o que ele diz no verso de número 10, capítulo 2 de Tito, e o verso de número 10. Deixa eu pegar aqui o meu texto. Olha o que ele diz aqui no verso número 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo, vírgula, aí vem a palavra-chave, a frase-chave: sejam
ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Queridos, isso daqui é a transposição da praticidade para a teoria, da praticidade para o conceito. Ele diz o seguinte no final do verso 10: sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui ele introduz o conceito soteriológico. Aqui ele introduz o processo da salvação. Paulo vai dizer o seguinte agora para Tito: essas pessoas só vão andar da forma que eu acabei de dizer. Eles só vão se ornamentarem, eles só vão se vestirem de acordo com a doutrina de Deus, se eles foram alcançados pela graça de Deus, nosso Salvador. É isso que ele está querendo dizer. Ele sai da prática e mostra a teoria. Então, nessa transposição da praticidade para o conceito, Paulo vai dizer o seguinte: que só vão ser ornamentados, só vão ser vestidos, só vão ser abrilhantados aqueles que ouviram a doutrina de Deus. E aí ele qualifica esse Deus, porque dentro da cultura de Israel, o Adonai é tido como Salvador deles. É por isso que ele diz nosso Salvador. Isso, queridos, é algo muito interessante. Vou voltar aqui para o meu texto. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Paulo vai fazer essa transposição. Tá? Essa transposição. Outro detalhe: nós sempre pregamos que quem é o nosso Salvador? Jesus. Paulo, eu já expliquei isso lá na carta de Timóteo. Aqui Paulo começa dizendo o seguinte: quem é o Salvador aqui? É o Eterno. Sabe por que ele fala que o Eterno é o Salvador? Eu já expliquei em Timóteo, mas eu vou explicar de novamente aqui. Preste atenção nisso, que isso daqui é profundo. A salvação do Eterno, a salvação de Adonai viria através de um mensageiro, através de um homem, através de um ser humano. E Paulo vai apontar agora que a salvação de Deus, que a promessa dele se cumpriu na vida do seu Filho Jesus Cristo. Ele vai dizer justamente isso. Ele apresenta Deus como nosso Salvador. E ele vai colocar o quê? Ele vai colocar como padrão de conduta, preste atenção, como padrão de conduta, Jesus Cristo de Nazaré. Do verso 11 até terminar esse texto, ele vai colocar Jesus como um padrão ideal para que eu e você sigamos. É por isso que ele está falando sobre comportamento. Depois ele apresenta Deus salvando a humanidade, ornamentando, abrilhantando a conduta humana. E aí ele coloca um paradigma, ele coloca um modelo a ser seguido. Quem? Jesus de Nazaré. É isso que faz esse texto ficar assim de algo maravilhoso. Um outro detalhe que eu quero trabalhar aqui na nossa introdução, que Paulo não se preocupa em explicar o conceito. Qual é o conceito? Graça. Eu queria que algum de vocês me mostrasse um texto bíblico que conceituasse a palavra graça. Perceba que Paulo, quando ele introduz a palavra graça, ele não conceitua. Por quê? Aí vem a minha pergunta: por que ele não conceitua? Deixa eu dizer uma verdade aqui. Porque esse conceito já era conhecida pela comunidade judaica. Então essa história de que a graça não existia no Antigo Testamento é uma mentira, é uma farsa. A graça de Deus, ela está em todo o Antigo Testamento. Deixa eu dizer uma outra verdade: toda a história judaica está recheada da manifestação da graça de Deus.
O povo de Israel sabia o que era graça. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Saber é uma coisa, viver é outra coisa. Os judeus, muitos deles conheciam, eles sabiam o que era graça, mas muitos deles não viviam a graça. É igualzinho hoje. Hoje nós sabemos o que é graça, mas muito de nós não vivemos de acordo com a graça de Deus. Então, por que Paulo não conceitua? Porque isso era conhecido da cultura judaica. E aí eu afirmo que toda a história judaica estava recheada da manifestação da graça de Deus. Então, o que é graça? Tópico primeiro, a manifestação da graça de Deus. Na nossa revista, o autor vai falar sobre 5 manifestações. Ele vai colocar 4 pontos, mas na verdade no último ponto ele une 2 elementos. Então ele vai falar sobre 5. Eu não entendi se ele estava falando sobre 5 tipos de graça, tá? E não ficou muito claro aqui, mas o que eu quero salientar é o seguinte, que não existe tipos de graça, existe uma graça com manifestações diversas e específicas. Eu vou repetir, não existe tipos de graça, a graça é uma só, com manifestações diversas e específicas. Queridos, então nós precisamos agora nós vamos ver agora as diversas manifestações da graça de Deus. Item de número 1, a graça de Deus. O que é graça? O nosso autor coloca aqui que a palavra graça vem do hebraico chesed, tá? E do grego vem de charis, né? A palavra hebraica aqui, chesed, vem de uma raiz hebraica por nome de rem. Rem, com N no final, não é M, não é rem, é rem. Tá? Rem significa o que? Favor. Algo que você não merece, mas alguém lhe dá por bondade específica da pessoa que está lhe doando. Tá? Então a palavra graça em hebraico é chesed, tá? Que vem da palavra de uma raiz hebraica rem, tá? Rem, e em grego é charis, favor imerecido que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. E aí ele vai falar sobre a primeira graça, que eu coloco um tipo de manifestação da graça, não é um tipo de graça, mas é uma manifestação dela, a graça comum. O que é graça comum, queridos? Eu tenho um livro, eu ia até pegá-lo, daqui a um pouco eu vou pegar ele para vocês, dar uma olhada, para vocês verem. Ele é dessa grossura, um livro de cunho presbiteriano. Tá? O livro fala só sobre a graça de Deus. Tá? Eu vou resumir em uma frase a palavra graça comum. Tá? O que é graça comum? É aquilo que é experimentado e vivido independentemente da vontade humana. Independentemente da vontade humana. Por exemplo, o nosso autor coloca aí o sol, a chuva, o ar, as estações do ano. Ou seja, o ser humano ele não interfere nisso. Eu não quero que eu viva, eu não quero que tenha esse ano aqui verão. Eu quero só outono e inverno. O problema é seu. Vai ter verão, vai ter primavera. Vai ter. Isso alcança todas as pessoas. Isso independe da ação humana. Tá? Isso independe da ação humana. Então as estações do ano, o sol, a chuva, o ar que nós respiramos, é um favor que Deus nos deu. É um presente, é uma dádiva que Ele concede a todos os seres humanos, independentemente da sua vontade. Tá bom? Independentemente da sua vontade. Tá? Aí vem uma outra manifestação da graça de Deus, item 2, a graça salvadora. Observe que esse termo graça comum, ele foi muito explorado pelos presbiterianos, tá? Foi muito explorado pelos puritanos, tá? A graça comum, tá? O item número 2, a graça salvadora.
salvadora. Torna a repetir, isso não é um tipo de graça, é uma manifestação da graça de Deus, a graça salvadora. Efésios 2, Tito capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a alguns homens? Não, a todos os homens. Mas olha o que eu vou dizer aqui, tá? Nesse ponto, a graça salvadora, ela é oferecida a todos os homens, mas nem todos a queiram, nem todos vão desejar, nem todos vão ter a vontade de abraçar e viver de acordo com a graça de Deus. Muitos vão rejeitar a salvação. É isso que Paulo está dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, mas nem todos os homens serão salvos, porque nesse ponto eles podem rejeitar, eles podem não querer viver, não querer aceitar esse presente dado pelo Eterno. Tá? Item de número 3, a graça justificadora e regeneradora. Então é por isso que eu disse que aqui ele pegou justificação, regeneração e colocou no mesmo pacote. Tá? Nós temos que entender um ponto vital. Olha o que eu vou dizer agora. A graça é um elemento vital para o processo soteriológico acontecer. Sem ela, não haveria salvação. Deixa eu repetir essa frase. A graça é um elemento vital para o processo soteriológico acontecer. Sem ela, não haveria salvação. Queridos, sem a graça não aconteceria a salvação. O processo soteriológico não iria acontecer. Daqui um pouco eu vou explicar o que é o processo soteriológico. Sem graça não aconteceria a salvação. Sem graça eu estaria hoje perdido. Nós estaríamos sem graça. Nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos envergonhados diante do mundo espiritual. Foi a graça de Deus que nos proporcionou um processo soteriológico em nossas vidas. E quando ele fala aqui sobre justificação e regeneração, esses são os elementos iniciais do processo soteriológico. O que é soteriologia? O estudo da salvação. Sotero, tá? Salvação. Logia, estudo da salvação. Soteriologia, o estudo da salvação de Deus para as nossas vidas. Tá? E basicamente envolve 3 elementos: regeneração, justificação e santificação. Bem, a verdade é que existem outros termos também, outros processos, como adoção, tá? Existe também a glorificação, tá? Mas é muito interessante nós observarmos esses 3: justificação, regeneração e santificação. Então aqui ele vai falar sobre esse início desse processo, que a graça de Deus, ela nos proporcionou que o processo soteriológico acontecesse na nossa vida. Tá? Em rápidas palavras, o que é justificação? Justificação é Deus te colocar em uma posição que você não merecia. É o termo judiciário, tá? É um termo judiciário, é um termo acadêmico, dentro do sistema de direito, tá? Da área da justiça. Tá? É você ocupar uma posição que não era sua. Qual era a nossa posição? Condenado. Paulo diz que Deus olhava para a terra e não via um justo. Aí um outro elemento da justiça. Esse elemento aqui, justo aqui, era a pessoa que não cumpria a lei. Pessoa que era condenável, pessoa que não preenchia os requisitos da justiça de Deus. Então Paulo diz que Deus olhou e não viu ninguém, mas a graça proporcionou o quê? Que Deus
nos olhasse com outro olhar e nos colocasse em uma posição diferente das nossas. E qual era a nossa posição? Condenado. E qual foi a posição que ele nos colocou? Justificado, justo. Ou seja, ele mudou a minha sentença, ele mudou a minha posição de condenado para livre. Olha que coisa linda. E o que a graça fez, além de nos justificar? Ele nos regenerou. O que é regenerar? É nos fazer novamente. Porque Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos. E cá entre nós, morto fala, morto ouve, morto pensa, morto raciocina. Não. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas. Como nós ouviríamos a palavra de Deus se nós estávamos mortos? Aí entra a graça. O que a graça nos fez? Nos deu uma nova vida. Para que essa nova vida nós possamos ouvir a palavra de Deus. Aí entram processos do soterológico. Quando nós ouvimos a palavra, Paulo diz que a palavra traz o que no nosso coração? Fé. E fé é um elemento que agrada a Deus. Isso é profundo. Por isso que eu afirmo que sem graça, sem a graça, nós não estaríamos salvos. A graça nos proporcionou a justificação e a regeneração. Isso é tremendo, querido. Isso é tremendo. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos o que agora? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá? Aqui eu quero fazer uma outra afirmação. Eu quero afirmar que a graça é também uma agente educadora de Deus. É isso mesmo. Eu quero afirmar nesse texto de Efésios capítulo 2, verso 19, que a graça é uma agente educadora de Deus. Tá? Não existe graça sem regras, sem ensino. Isso nós temos que colocar na nossa mente, querido. A graça não é um presente dado ao acaso. A graça é uma dádiva concedida a Deus, mas com um papel educativo, com um papel pedagógico. Ela tem um sistema de trabalho, um sistema de ensino. Ela não te colocou em uma outra posição. E ela não te deu simplesmente uma nova vida para que você vivesse ao bel prazer. Ela vai com isso, ela vai te ensinar. Então eu quero afirmar, para que você possa entender, que a graça é uma agente educadora de Deus. Não existe graça sem ensino e sem regras. Daqui um pouco nós vamos explicar isso com mais clareza. Ponto 4. A graça santificadora. Aqui tem outro elemento do processo soterológico. É o processo da santificação. O que significa santo? Santo separado. Olha, preste atenção, querido. A graça nos justifica. A graça nos proporcionou a regeneração. E a graça nos proporcionou o privilégio de Deus pegar eu e você, que estava no mundo, e tirar do mundo e colocar aqui, para que nós vivêssemos para Ele. Santo significa separado, colocado de lado para servir uma outra pessoa, uma outra coisa. Mas você sabe que, olha o que eu vou dizer, a justificação, ela acontece uma única vez. A regeneração acontece uma única vez. Preste atenção no que eu vou dizer. A santificação é o único elemento do processo soterológico que ela acontece, ela começa, mas ela não tem fim. Olha que interessante, a palavra santo significa separado. Deus nos separou para Ele, mas Ele colocou ali, mas você não é um robô.
Ele te deu livre arbítrio, livre agência. Eu gosto muito dessa palavra dos presbiterianos, livre agência. Ele te colocou separado, mas ele não vai viver a tua vida para você. Você deve viver a sua própria vida para agradar aquele que lhe chamou. Então a santificação, ela é um processo. Deus te separou, mas cada dia que passa eu preciso me separar do mundo para viver para Ele. Ele separou-me do mundo para que eu vivesse para Ele. Então eu tenho a obrigação de me separar do mundo e viver exclusivamente para Ele. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Tá? Mas como nós vamos viver para Ele? Aí Paulo responde no verso 12, capítulo 2, verso 12 de Tito, tá? De Tito. Qual é a palavra-chave? Renunciando. Olha o que diz Tito, capítulo 2, verso 12. Ensinando-nos. Olha o que a graça de Deus faz. Olha aqui o verbo. Ensinar. Ensinar. Olha o verso 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou. Ela trouxe salvação a todos os homens. E o que ela vai fazer? Ela vai ensinar quem? Os homens. Ensinando-nos que, ele vai dizer, renunciando à impiedade. A graça vai me dizer que não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã sem renunciar, sem deixar, sem separar-se do mundo. Não existe conectividade, não existe conexão, não existe uma sintonia entre cristão e mundo. Precisa ter uma dicotomia, precisa ser segregado, separado, colocado para fora. Não tem união entre luz e trevas. É isso que a graça vai nos ensinar. É por isso que eu disse que a graça é uma agente educadora de Deus. É por isso que o texto diz, ensinando-nos que renunciando. A graça nos ensina que nós devemos renunciar. E o que é renunciar? É um processo soteriológico. Eu sempre tenho que estar renunciando. Sempre eu tenho que estar renunciando, porque eu renuncio aquilo que eu gosto, aquilo que eu vivo. Eu tenho que sempre estar me renunciando, porque Jesus disse, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. É isso que o texto está querendo nos informar, tá? Então o que a graça nos ensina? Tá? Nós devemos renunciar, tá? Mas eu conceituei isso, tá? Então o que a graça nos ensina? Ela vai nos ensinar que conceitos e praticidades têm que ser harmônicos. A graça vai dizer isso. Se você foi alcançado pela graça, então você tem que mostrar para o mundo, para Deus, que esse conceito vai se transformar em praticidade. É isso que a graça vai nos ensinar. Que o conceito que aconteceu em você, o que é justificação? Já expliquei, isso é conceito. O que é regeneração? Já expliquei, é conceito. O que é santificação? É um conceito que eu já expliquei, separado. Então agora você tem que viver isso. A graça vai nos ensinar que conceito e prática têm que ser harmônicos. E nós, infelizmente, nós estamos vivendo uma desarmonia. Parece, em termos bem simbólicos, a graça chora por ver a atitude de certos cristãos. A graça chora, porque a graça diz, não foi isso que eu te ensinei, não foi isso que a justificação, que a regeneração, que a santificação te ensinou. Você está tendo uma vida incompatível com a minha didática, com o meu planejamento de aula. Você não está vivendo o meu planejamento de aula, aquilo que eu te instruí, aquilo que eu te ensinei. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. A salvação não é apenas uma mudança de situação,
de escravos para livres do pecado. Mas também é uma mudança de atitudes, de apetites, de ambições e de ações. Preste atenção, a mesma graça que redime, a mesma graça que nos redime, nos regenera e nos torna piedosos. Então a graça, ela não simplesmente nos muda de posição, de escravos do pecado para livres do pecado, mas ela quer transformar as nossas atitudes, os nossos apetites, as nossas ambições, as nossas ações. É por isso que o projeto pedagógico da graça, é por isso que ele usa o verbo educar, ensinando, ensinar, educar. É a mesma palavra do original do que disciplinar, orientar, colocar no caminho correto. Porque nós somos disciplinados pela graça de Deus para sermos pessoas que glorifiquem a Deus. A minha posição na graça de Deus é glorificar aquele que me escolheu. A graça tem esse objetivo de nos ensinar que as minhas atitudes devem glorificar a Deus. Eu afirmei, porque o texto afirma, capítulo 2, verso 12, que a graça educa. Então, por isso, eu digo o seguinte, que a graça traz conhecimento. O que é educar? Educar é trazer conhecimento, é dar luz àquilo que eu não tenho ideia, que eu não sabia resolver. Eu fui educado a ter certos tipos de comportamento. A graça, então, ela traz conhecimento. Mas da onde que a graça extrai o conhecimento e nos passa? Da onde ela tirou? Queridos, olha o verso 10 do capítulo 2 de Tito. Olha o que Tito diz, que nós fomos ornamentados na doutrina de Deus. A graça, ela ensina a Torá. A graça nos ensina a Bíblia. A graça nos ensina os conceitos de Deus. E quais são os conceitos de Deus? Os conceitos que estão na Bíblia Sagrada. Ela não tira de si mesma, ela vai nos ensinar a palavra de Deus. E com isso eu quero provar em Efésios 2, verso 19, que nós já lemos acima, nós acabamos de ler. Eu quero comprovar que através desse texto, de Efésios 2, verso 19, a graça de Deus, que ela nos traz o conhecimento. Abra sua Bíblia em Efésios 2, verso 19, está aí também na revista. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Mas o que nós somos agora, eu e você? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá? Esse texto é muito lindo. Esse texto eu vejo a graça de Deus. Eu e você eram o que? Estrangeiros e forasteiros. Nós não pertencia à família de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui nesse texto é a palavra estrangeiro e forasteiro, muito mal interpretado dentro das comunidades evangélicas. Tá? Por quê? Porque a palavra estrangeiro no original e usado no hebraico é ger ou ger, e a palavra goi. A palavra goi, a palavra ger ou ger em hebraico é a palavra usada para estrangeiro, para aqueles que não são da sua nacionalidade. Mas quando Paulo ele usa, deixa eu dizer uma verdade aqui, as palavras foram em hebraico. Paulo ele usou a palavra nehar. Nesse texto, a palavra em hebraico é a palavra nehar. O que é nehar? Nehar é aquilo que não tem conhecimento. Nehar significa desconhecido.
estranho a uma prática, aquele que não tem conhecimento de alguma coisa, porque nerrar vem da palavra narrar. Narrar em hebraico é conhecimento. Então nerrar é desconhecido, é aquele que não possui conhecimento. Queridos, isso é fantástico. Aí, se nós lermos Isaías 56, versos 6 ao 8, logo no verso 6, o texto vai dizer assim: aos estrangeiros que se aproximarem do Senhor. Sabe que palavra? Outro detalhe, a palavra nerrar na língua hebraica, ela é muito rara de acontecer. Ela aparece muito pouco. Sempre. Você lembra do filho de Moisés? Um dos filhos de Moisés se chamava Gerson, que em hebraico é Gerson. Gerson. Por quê? Porque ger vem de estrangeiro, aquele que não pertence a uma nacionalidade. Para Moisés se lembrar que ele foi estrangeiro naquela terra, que ele viveu na terra do Egito. Então ele coloca o nome de Gerson no seu filho para que ele se lembrasse de que ele foi um dia estrangeiro. Mas a palavra derrar é uma palavra muito raríssima de se encontrar nas escrituras sagradas, porque é aquele que não tem conhecimento. Isaías, no capítulo 56, verso 6, ele vai dizer que aos estrangeiros, a palavra aqui é nerrar, é nerharim no plural. Então, Isaías vai dizer assim: aos estrangeiros, aos filhos dos estrangeiros, aos filhos dos nerrar, daqueles que não têm conhecimento, mas agora eles estão se aproximando do Senhor. E como eles se aproximavam do Senhor? Através do conhecimento. Porque ninguém se aproxima de Deus se não tiver conhecimento da sua palavra. Aí vamos fazer uma interpretação bíblica. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Isaías está profetizando que aqueles, o nerrar, vamos traduzir para a nossa língua, aqueles que não tinham conhecimento do eterno, eles iam passar a ter conhecimento do eterno. Queridos, o nosso conhecimento que nós adquirimos do Senhor, sabe como se chama? Graça. Nós não merecíamos conhecer, mas a graça nos ensinou, a graça nos envolveu, a graça nos relevou, nos revelou a vontade de Deus. Então, quando Paulo diz em Efésios 2, verso 19, que antes nós éramos estrangeiros, nós éramos sem conhecimento de Deus, e nós éramos o que? Forasteiros. Forasteiros, aqui a palavra toshav, na verdade é o peregrino, aquele que está no lugar, mas ele não pertence àquele local. Então Paulo estava dizendo: vocês não tinham conhecimento de Deus, vocês não conheciam as sagradas leis, e vocês estavam num lugar que não pertencia a vocês. Mas hoje é diferente. A graça de Deus alcançou vocês, trazendo salvação a todos os homens, trazendo conhecimento. E hoje vocês não são mais peregrinos, hoje vocês têm um lugar. Vocês é peregrino nessa terra, mas vocês têm um lugar específico para morar, vai ser lá na eternidade. Por isso que eu posso afirmar, através das Sagradas Escrituras, que a graça traz o conhecimento da palavra de Deus aos nossos corações. Isso é lindo, Deus. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, a graça traz conhecimento para nós. Mas por que ela traz conhecimento? Para que nós vivamos à altura da sua palavra. Para que nós possamos viver à altura da graça de Deus. É por isso que nós vamos entrar agora no tópico de número 2. Tópico número 2, a conduta dos salvos em Cristo. Queridos, não adianta ser alcançado pela graça. Nós temos que transformar o conceito em praticidade. Agora nós vamos para o capítulo 3 de Tito, no verso de número 1. O que eu quero salientar logo no começo
desse tópico aqui é que nós devemos ter sempre condutas de um verdadeiro salvo. E o item de número 1 vai falar sobre sujeição às autoridades. Naquela época, o Estado era uma ameaça à igreja. Hoje é diferente. Hoje o Estado não nos ameaça. Embora nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós vivemos num país laico. O país não tem oficialmente uma religião. E o Estado não nos oferece ainda nenhuma oposição. Tá? Mas dentro do capítulo 3, do verso 1, eu quero salientar 3 verdades. A primeira verdade, a Bíblia pede para sujeitar às autoridades e não se prostrar como deuses ou para se auto-beneficiar. Sujeitar, queridos, é diferente de adorar autoridades. Tá? Temos pessoas hoje que parece que os presidentes, governadores, as autoridades públicas são como deuses para ele. E isso tem que ser muito bem separado. Nós devemos nos sujeitar, tá? E não tratarmos como deuses, como pessoas intocáveis. Parece que olhamos para ele e não tem nenhum erro. São homens intocáveis, imaculados. Cuidado. E o outro ponto, dentro desse primeiro ponto ainda, nós devemos sujeitar a eles e não para nos se beneficiarem. Tá? Aí cai entre nós aqui. Nossa, eu estou gravando aqui, agora é por volta, agora são 10 horas da noite, no sábado, né? Sábado, hoje é dia 19 de setembro, que deve estar uns 80 graus aqui em casa, né? Tá com o ventilador ligado aqui, né? Vai dar uma benção hoje aqui, né? Cai entre nós aqui. Quantos dos nossos líderes abajuram autoridades para se auto-beneficiar? A Bíblia diz para sujeitar-se e não para você tirar proveito próprio. Cuidado. Isso nós devemos tomar muito cuidado. Uma outra verdade que eu quero salientar aqui, que diz assim, aqui fala de toda a autoridade. O termo aqui é exousia. Exousia em grego significa qualquer pessoa investida de autoridade, sem qualquer especificação quanto à posição ou hierarquia. Por exemplo, esse termo está falando de presidente só, na área política, não. Por exemplo, uma autoridade que nós temos hoje, os professores. E os nossos filhos desrespeitam os professores. Nós, pais, às vezes, os desrespeitamos. Nós esquecemos de ensinar para os nossos filhos que eles são autoridades. Eles são autoridades. Os nossos pastores são autoridades. Os nossos líderes dos departamentos são autoridades. Então nós esquecemos disso, querido. Uma outra coisa que eu quero salientar. Nós devemos sujeitar as autoridades para quê? Para fazer toda boa obra. Então a terceira verdade que eu quero trazer aqui é o seguinte: fazer obras honrosas, no original diz. Mas deixa eu dizer uma verdade aqui. O texto ele não está se referindo às obras de caridades cristãs. O texto ele não está se referindo a obras de caridades cristãs, nem tampouco dos trabalhos da igreja. Então esse texto aqui, ele não está dizendo, olha, se sujeita à autoridade para que vocês façam toda boa obra. Essa obra aqui não é obra de caridade cristã, e não é a obra que você faz na igreja, na secretaria, na escola bíblica dominical, cantando, profetizando, varrendo a igreja. Não. Esse texto no original, ele está se referindo a qualquer tipo de obra que acompanham a boa cidadania.
E deixa eu dizer uma verdade aqui. A igreja tem que ter trabalho social. E quando eu falo de trabalho social, sabe qual é o único trabalho que a igreja faz? Tá? E eu louvo a Deus por isso, é trabalho com drogados. É só isso que nós vemos. E é louvável. Mas eu nunca vi um trabalho social dentro da igreja para a educação do meio ambiente. Não. Parece que a Bíblia diz o que para Adão? Para que Adão governasse sobre a terra. Ou se tome conta da terra. Cuidar do planeta Terra é o dever do cristão. Mas nós não temos isso em pauta dentro das nossas igrejas, porque nós somos muito espirituais. E trabalhar com drogado é tentar trazer ele para o nosso meio. Eu glorifico a Deus por isso. Querido, eu quero que vocês me entendam. Eu não estou desencorajando esse tipo de prática. O que o texto está querendo dizer é que nós devemos fazer obras sociais, porque nós somos cidadãos dessa terra. Dessa terra. A mente de Paulo era uma mente judaica. E vocês sabem qual é o conceito judaico que Paulo está dizendo a Timóteo, a Tito, aqui? Ele está falando sobre um termo chamado em hebraico tikkun, consertando o mundo. Paulo, a grande preocupação do judeu é consertar o mundo. Vocês se lembram da oração do Pai Nosso? Olha como diz a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe o que é isso? Onde mora Deus? No céu. Então venha o céu para nós, venha o teu reino sobre nós. O conceito de Paulo aqui é o conceito do tikkun olam. A igreja precisa ter obras sociais, obras que valorizam o ser humano. Meio ambiente é uma coisa, a igreja ter trabalhos com reciclável, a igreja ter trabalhos para voluntários, é claro, que estimulem, por exemplo, as meninas da igreja de cuidar de alguma criança em um período do dia, do seu tempo, para as mães que não são evangélicas, por exemplo. Existem vários tipos de ação social dentro das nossas igrejas que nós não fazemos, porque não é espiritual, não. Isso não é de Deus. Nós devemos cuidar do Espírito. O mundo jaz do maligno, não, para com isso. Nós somos agentes transformadores. Nós precisamos influenciar enquanto estivermos aqui. Nós temos que ser sal e luz nessa terra. Nós precisamos exalar Cristo na política, no meio ambiente, em todos os setores da área da vida. Nós precisamos salgar essa terra. Queridos, o ponto de número 2, o relacionamento do cristão. Capítulo 3, verso 2 de Tito. São 4 comportamentos éticos apresentados por Paulo. Primeiro comportamento: não infamará ninguém. Segundo tipo de comportamento: não ser contencioso. O que o texto está querendo nos dizer aqui? Evite contendas, brigas, desde que ela tenha sentimentos pessoais ou políticos. Queridos, nós precisamos viver em comunidade. Já viu aquelas pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa, quando eu estou na minha razão eu vou até o final? Cuidado, em alguns pontos isso é perigoso. Isso é perigoso. Viver em sociedade às vezes é abrir mão do nosso próprio direito. Lembra de Ló e Abraão? Quem tinha o direito de escolha? Abraão. Mas Abraão disse para Ló: escolha. E ele escolheu.
mas ele escolheu com outro olhar. Por isso que ele se deu mal. Abraão não. Abraão cedeu o seu direito. Aí tem pessoas que brigam por tudo. E na igreja está cheio disso, queridos. Pessoas que brigam por qualquer tipo de coisas. Pessoas que não dão braço a torcer por nada, ainda mais se ela estiver no poder. Terceiro tipo de comportamento, ser modesto. O texto está mostrando como deve ser nossa atitude com os nossos vizinhos. A chave desse texto é a palavra cortesia. O que significa cortesia? Gentileza, humildade. E cá entre nós, queridos, quantos cristãos que não são corteses? Quantos cristãos que não são gentios? A gentileza está passando longe da sociedade e está nos afetando. O mundo às vezes é tão corrido que nós esquecemos de gentileza, das palavras por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Muito obrigado, de nada, não há de quê. A gentileza social está desaparecendo. Quer ver uma loucura? No trânsito. Eu andava muito de bicicleta, né? Até minha bicicleta ser roubada esses dias. Mas eu ia para o serviço de bicicleta, né? Eu andava em média de 12 km por dia de bicicleta. Então eu ia pegar minha bicicletinha para o meu serviço, eu andava de bicicletinha. E às vezes o pare, estava escrito pare, o carro chegava. Só porque ele olhava que era bicicleta e acelerava, você tinha que parar para ele passar. E sabe que eu ficava mais intrigado? Que olhava na rabeira do carro e estava o símbolo do peixe. Ou seja, aquele cara, ou alguém da família, ou esse carro era de algum cristão. Sabe? Falta gentileza. Às vezes você está caminhando, fazendo a sua caminhadinha ali de leves, para perder um pouquinho a barriguinha, igual eu tenho que perder um pouquinho a minha barriguinha. E às vezes nós vemos o que? Gentileza. Vizinhos que moram um do lado do outro, levantam de manhã e não se cumprimentam. Outros que têm um rei na barriga. A gentileza é um caráter daqueles que foram alcançados pela graça. É isso que o texto está querendo dizer. Nós devemos ser corteses. Sabe o que nós temos hoje? Muitos cristãos antipáticos, ranzinza, chatos, implicantes, menos corteses, gentil. Que Deus nos possa fazer mais gentil, que a graça possa nos ensinar isso. Letra D, mostrar mansidão para todos os homens, ou para com todos os homens. Então, o quarto comportamento ético que ele nos fala aqui é a mansidão. Mansidão não é ser bobo, não é ser chacota. Mansidão não é isso. É que fica aqui, cara, ele é um bobão. Um bobão não é deixar os outros pisar em cima de você. Ser manso não é isso. Ser manso é não revidar. Não é revidar a qualquer tempo e a qualquer custo. E mansidão, eu tenho uma mensagem só para mansidão. Essa mensagem ela é tremenda. Ela tem cerca de 1h20. Essa mensagem ela é espetacular. Eu afirmo o seguinte, que ser manso não é a atitude dos covardes, mas dos alcançados pela graça de Deus. E nós devemos ser manso só com os nossos chefes, só com os nossos pastores, só com os líderes? Não. O texto diz para com todos os homens. Chegou aquelas pessoas que ele
perde a paciência com um determinado grupo, mas com outro tipo de grupo ele engole um sapo, porque ele precisa do favor daquele grupo, que é superior a ele, ou ele depende daquele grupo, mas aquele grupo que é inferior a ele descasca, ele maltrata, ele ofende, mas do outro grupo que ele precisa, ele dá uma de coitado, ele se passa de manso, ele engole aquele calado, para ele conseguir alguma coisa. Devemos ser irmãos para com todos, ou seja, sem exceção. Não faça exceção de grupos de pessoas. Seja manso para com todos. Paulo agora irá mostrar comportamentos não ensinados pela graça. Tudo isso quem aqui ensinou? A graça. Agora Paulo vai mostrar para nós coisas que a graça não ensina. Porque olha o capítulo 3 e o verso de número 3. Tito, capítulo 3, verso de número 3. Olha o que diz Tito, Paulo a Tito. Porque também nós éramos noutro tempo. O que Paulo? Olha, noutro tempo. Ou seja, quando vocês não tinham conhecimento. Vamos casar isso com Efésios 2, verso 19, quando vocês eram estrangeiros. No original, estrangeiro, nesse caso, é nerrar, quando vocês não tinham conhecimento. Enquanto a graça não te trouxe conhecimento. Ou seja, agora ele vai falar aquilo que a graça não ensina. E se a graça não ensina, quem aqui ensina? Aquilo que nós já estudamos em Timóteo, a doutrina do demônio. Cuidado, ele é um sistema de regra. Se a graça não nos ensina, os demônios nos ensinam. Então Paulo agora vai mostrar aquilo que a graça não nos ensina, porque ele usa a expressão no outro tempo. Ou seja, teve um momento específico da vida que você sentou na escola de Deus e a graça te ensinou. Primeira coisa, primeiro ponto, a lavagem da renovação do Espírito Santo. Então Paulo vai dizer o seguinte, que quando o Espírito passa por nós, essas coisas não podem nos acompanhar. E o que não pode nos acompanhar, o que é negativo aqui? A insensatez. No original é o nécio. O que é o nécio? É o sem pensar, o louco. Faz sem pensar nas consequências. Nécio tem um sentido de cego, no sentido de Deus e de sua lei. Um outro termo negativo, desobediente. No original significa ouvem, mas não praticam. Um outro comportamento errado, extravio, a letra C, extravio. Essa palavra sugere alguém que tinha deixado o caminho certo, e esse caminho era tão simples que nas mãos dos falsos mestres acabaram desviando essa pessoa. Então isso são coisas que a graça não nos faz. E quem que nos faz isso? A doutrina dos demônios. Tá? E aí nós temos a letra D, a letra E e a letra F, tá? que eu quero resumir a letra D, E e F nesse ponto, servindo a várias concupiscências e deleites. O que o texto está querendo dizer aqui? O texto está falando sobre concupiscências e deleites, ou prazeres, desejo de prazeres. O que ele está se referindo aqui? As obras da carne. Aquela lista de que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 17, 18, 19, 20. Ele vai falar sobre as obras da carne. Do 22 ele vai falar sobre a obra do Espírito. Então ele está falando sobre as obras da carne. Em outras palavras, são pessoas entregues às coisas carnais e materiais. E Paulo vai dizer a ti, pessoas que se entregam às coisas carnais e materiais, quais são as suas consequências? Viver em malícia e inveja.
É isso que posso querer dizer. Uma pessoa que só vê o carnal, só vê o material, ele acaba vivendo em malícia e inveja. Por exemplo, ele se torna uma pessoa antissocial. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: ele deve incluir a pessoa no social. E se essa pessoa vê só o carnal e o material, ele segrega das outras pessoas. Então ele se torna antissocial, porque ele acaba vivendo somente para si, para satisfazer somente a sua própria vontade. Os outros, desculpe a expressão, que se danem. Ele não se preocupa com os outros. E não é de se admirar que as pessoas que vivem dessa forma acabam sendo odiosas e odiando os outros semelhantes. Então as pessoas que só pensam em si e vivem para si, não é de se admirar que ele acaba odiando os outros e sendo odiado pelas outras pessoas. Tópico de número 3, as boas obras e o trato com os hereges. Ponto 1, a prática das boas obras. Capítulo 3, verso 8 de Tito. Aqui eu quero fazer somente um lembrete a vocês. Só quero lembrar a vocês o seguinte: que todo salvo pratica boas obras, porque é salvo.